Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, boa noite. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal realizou uma operação contra a interferência da milícia nas eleições municipais. A candidata à prefeitura da capital fluminense, Suede Aidar, e a vice dela foram alvos da ação. Os 85 agentes da Polícia Federal estiveram em residências, comitês de campanha e empresas para cumprir 12 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães, condenados pela Justiça por chefiar um grupo de milicianos. A ação de hoje investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro para financiar campanhas eleitorais no Rio. Os policiais também estiveram nos comitês de campanha da candidata à Prefeitura do Rio, Suede Aidar, e Jéssica Natalino, candidata a vice-prefeita e filha do ex-deputado Natalino Guimarães, ambas do PMB. O objetivo dessa investigação é evitar currais eleitorais, seja por meio do poder econômico, seja pela força mesmo. Não se admite, a questão até de democracia, currais eleitorais. Na operação foram apreendidos cerca de R$350 mil em espécie, $2.500, celulares, além de material de campanha da candidata a vereadora Carminha Jerominho, filha do ex-vereador Jerominho, também do PMB. A Justiça não emitiu mandados de prisão, porque o Código Eleitoral restringe detenções 5 dias antes e 48 horas depois das eleições. Somente prisões em flagrante são permitidas. As investigações começaram em junho deste ano, após relatórios de inteligência financeira terem identificado movimentações atípicas de cerca de R$1 milhão nas contas dos suspeitos. A investigação ela detectou que a lavagem de dinheiro da organização criminosa ela se dá por meio de empresas, restaurantes, grupos de farmácias. Os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães são apontados como fundadores da Liga da Justiça, que deu origem à maior milícia em atividade no Rio de Janeiro. Eles ficaram presos por 11 anos e foram soltos em 2018. São considerados fichas sujas e não podem se candidatar. De acordo com as investigações, os irmãos estariam usando parentes para conquistar cargos no Legislativo e no Executivo para retomar o poder político na zona oeste da cidade. O objetivo da organização criminosa é retomar o seu poderio político na zona oeste, considerando que vários dos investigados na operação de hoje, inclusive, já foram presos em operações passadas. Na ação, a Polícia Federal também prendeu em flagrante por porte ilegal de arma e munição o marido de Jéssica Natalino, que é policial militar. Em nota, Suede Aidar afirmou que não é alvo de nenhuma investigação, mas apoia a operação, o Estado Democrático de Direito e investigações policiais. O PMB disse que é um partido ficha limpa e democrático e que está à disposição da Justiça para a apuração dos fatos. Nas redes sociais, Jerominho afirmou que ele e o irmão Natalino são alvos de perseguição política, assim como a filha Carminha. Procurada, Jéssica Natalino não se manifestou até o momento. Um homem roubou um ônibus que estava sem passageiros parado em um terminal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Na fuga, ele dirigiu por pelo menos 20 quilômetros e atingiu 20 carros. O homem dirigiu de forma desgovernada em uma das principais vias da Barra da Tijuca e foi perseguido por viaturas da PM que davam ordens para ele parar. A viatura está tentando parar e ele está jogando o ônibus em cima da viatura. A perseguição continua pela via movimentada. Outra viatura. 3 viaturas atrás do ônibus, ele não para não. Em seguida, é possível ouvir um disparo. Para! Está dando tiro em cima do ônibus. A perseguição só terminou na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste, onde houve mais tiros. Olha lá, vai começar uma troca de tiro aqui, pelo amor de Deus, dá ré. Segundo a Polícia Militar, os disparos foram feitos contra os agentes que estavam no acesso da comunidade e houve reação. O ônibus foi recuperado, mas o criminoso não foi localizado. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um grupo de mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava golpes bancários. Entre elas está a filha mais nova do cantor Belo.
Isadora Alckmin Vieira, de 21 anos, foi uma das 12 mulheres presas na operação feita pela Delegacia de Combate às Drogas. Segundo a polícia, as mulheres induziam as vítimas a repassarem dados bancários pelo telefone e a entregarem os cartões de crédito a motoboys. De posse dos cartões e das senhas, o bando provocava prejuízos. A estimativa é que o grupo lucrava entre 600 mil e R$1 milhão por mês. Os policiais também apreenderam 11 notebooks, 9 máquinas de cartões de crédito, 50 cartões e aparelhos de telefone celular. A investigação aponta que a quadrilha é ligada a traficantes do Complexo da Maré. O dinheiro ajudaria a financiar as atividades criminosas do grupo. Isadora é filha mais nova do cantor Belo, que em 2002 foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele ficou preso por 3 anos e 8 meses e em 2010 teve a pena extinta pela justiça. 10 bombas de combustíveis foram lacradas na capital paulista numa operação do Instituto Estadual de Pesos e Medidas, o IPEM. A ação contra a fraude em impostos foi realizada pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, PROCON e Polícia Civil. Logo no segundo posto visitado, indícios de irregularidades. Serão retiradas as placas, serão levadas para análise e verificado se há de fato uma fraude contra o consumidor. O que já conseguiu se verificar aqui, na quantidade de combustível, que há uma diminuição de 2,5% do combustível que é vendido e entregue para o consumidor. Ou seja, a bomba marca uma quantidade, mas para o tanque vai menos. Tem postos, inclusive, que usam a tecnologia para dificultar a fiscalização. Verificamos ainda que há ali dentro de uma sala um botão dentro de uma tomada e esse botão ele desliga o acionamento da bomba. Você não consegue retirar o combustível para realizar a fiscalização. A operação verificou 139 bombas de combustíveis. Em 10 delas foram identificadas fraudes. A principal foi a falta de quase 2 litros a cada 20 abastecidos. Geralmente os postos usam um chip na bomba para enganar o consumidor. O chip pode estar introduzido aqui, pode estar aqui dentro ou dentro deste elemento aqui. Antes de abastecer o carro, o consumidor pode exigir que o posto faça o teste de qualidade da gasolina e do etanol e de quantidade no bico abastecedor no qual ele vai abastecer o carro. Na operação de hoje foram emitidos 18 autos de infração. Os donos dos postos têm 10 dias para apresentar defesa. Se comprovada a fraude, o proprietário vai responder por infração administrativa e poderá ter o estabelecimento fechado, além de responder por crime ao consumidor. O governo de São Paulo anunciou hoje a renovação do Autódromo de Interlagos como sede dos próximos 5 anos do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A próxima corrida aqui no país está marcada para novembro do ano que vem. A partir do próximo ano, um dos principais eventos da capital paulista vai se chamar Grande Prêmio São Paulo. Só no ano passado, a Fórmula 1 no Brasil foi responsável por gerar 8.500 vagas de empregos e arrecadar mais de 670 milhões de reais em tributos. É uma grande vitória para a cidade de São Paulo, uma grande vitória para o estado de São Paulo e uma grande vitória para o Brasil. O contrato está sendo finalizado e deve ser assinado nos próximos dias. A parceria público-privada vale por 5 anos e pode ser prorrogada para outros 5, ou seja, até 2030. Com a assinatura, acaba também a esperança do Rio de Janeiro em sediar a etapa brasileira. Estudo do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, apontou que há locais com menos diversidade ecológica que no terreno doado pelo Exército, em Deodoro, na Zona Norte. Em relação ao novo coronavírus, o governo foi questionado sobre um possível aumento dos casos. Nas últimas 5 semanas não houve aumento. Há 2 meses atrás era 311, 301, 332. Então, nesses 2 últimos meses, houve uma diminuição no número de internações nos hospitais privados, somado todos eles. E nas últimas 5 semanas o número está estável. Questionado sobre a retomada de testes da Coronavac, o diretor de Mascovas afirma que o período de suspensão não teria sido suficiente para comprometer o cronograma. Os centros não interromperam a sua atividade, o acompanhamento dos que já estavam vacinados continuou e já tem lista de pessoas inscritas para serem vacinadas, né? Então, nós estamos cumprindo
esse cronograma. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu adiar as eleições municipais em Macapá, capital do Amapá. O pedido foi feito ontem à noite pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que há 10 dias enfrenta um apagão. As novas datas ainda não foram definidas, mas segundo a decisão do plenário do TSE, as eleições na capital do Amapá devem ocorrer ainda este ano, até no máximo dia 27 de dezembro. No pedido, o TRE do Amapá sugeriu que o adiamento ocorra até o restabelecimento regular da energia elétrica no município. A decisão vale apenas para a capital. Nas demais cidades, as eleições ocorrerão normalmente. Diante de apelos feitos para que a suspensão fosse imediata para tentar conter as manifestações, eu proferi a decisão ontem, já avançada à noite. A medida mais prudente para a proteção dos eleitores, dos mesários e da rigidez do processo eleitoral seria a suspensão das eleições. O Amapá tem sofrido com problemas no fornecimento de energia desde a semana passada, depois que um incêndio atingiu a subestação geradora responsável por abastecer as 19 cidades do estado. Hoje, 10 dias depois do início do apagão, a população ainda enfrenta um rodízio no fornecimento de eletricidade. Ontem, a Polícia Civil do Amapá divulgou um laudo preliminar em que descartou a possibilidade do incêndio ter sido provocado por um raio. Segundo o documento, o acidente teria ocorrido depois que uma peça da subestação superaqueceu. O perito emitiu uma constatação preliminar informando que o problema ocorreu em uma das buchas do transformador. Bucha? Bucha. Em uma das buchas do transformador. E isso gerou um incêndio. E esse incêndio ele foi contido pelo Corpo de Bombeiros do Estado, que foi acionado para o local. Na empresa não havia uma guarnição que pudesse, naquele momento, fazer a contenção do fogo. A Justiça Eleitoral já rejeitou, entre cassações e indeferimentos, quase 20 mil candidaturas em todo o país. Entre os principais motivos estão a falta de documentos, com quase 15 mil pedidos negados, e a lei da ficha limpa, que já impediu neste ano 2.300 candidaturas. A inclusão dos jovens na vida pública é um dos fatores que contribuem para fortalecer a democracia, né? Mas olha, se eles participam das discussões, especialmente na internet, nas urnas a situação tem sido bem diferente. E por isso, o Tribunal Superior Eleitoral está incentivando o público mais novo a votar nas eleições municipais deste domingo. Os jovens representam o futuro e a maior esperança de mudança está depositada neles. A cada eleição, o voto é uma maneira de exercer o seu direito. E é o que o Jefferson fará no próximo domingo. É uma maneira de poder mudar a nossa realidade, trazer um pouco mais de esperança para a nossa comunidade que precisa, né? Atualmente, o país conta com mais de 19 milhões de eleitores na faixa etária dos 18 aos 24 anos, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Essa jovem de 18 anos vai votar pela primeira vez carregando o desejo de mudança. É pelo fato de que eu possa ajudar a mudar aqui a nossa cidade. É que tem muitas pessoas que estão desligadas nessa votação e que não estão dando importância, e quando a gente vê lá na frente, a gente poderia ter feito algo para mudar a nossa cidade, para ajudar a mudar, porque é só com voto que nós conseguimos. Só que na média das últimas 3 eleições, 2,5% dos jovens se abstiveram de comparecer às urnas, o que demonstra também a falta de interesse pelo voto. Dos brasileiros que vão votar nas eleições municipais deste ano, pouco mais de 1 milhão tem 16 ou 17 anos e tirou o título de eleitor mesmo sem a obrigatoriedade do voto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essa é a menor proporção de jovens menores de idade aptos a votar desde 1992. É possível que a redução esteja relacionada à descrença do jovem eleitor com a política. Essa queda tem sido observada nas últimas eleições e, por isso, o Tribunal Superior Eleitoral tem feito campanhas para estimular os mais jovens a votar, mesmo nessa faixa de idade em que o voto é facultativo. A participação no processo eleitoral é apenas uma das maneiras de se fazer política. Os jovens também, por meio
de coletivos, do movimento estudantil, também fazem política, às vezes até de uma maneira não institucionalizada, nas escolas, nas universidades. Esse casal que já definiu o voto nessas eleições pensa diferente quando o assunto é o interesse do jovem pela política. Hoje em dia o jovem está mais antenado à questão da política, não na questão de escolher um representante, mas ele milita muito mais pelo que ele acredita, ele defende muito mais as ideias que ele tem, diferente de antigamente. As pessoas estão mais antenadas, mas eu acho que não tem tanto interesse. Hoje, os sites do TSE e do TRE de São Paulo apresentaram falhas e instabilidade. Em nota, o TSE informou que o problema ocorreu por causa de um defeito com o data center do tribunal e que já está em contato com o fabricante. Ganhar um carro zero, uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. O presidente Jair Bolsonaro criticou a proposta de expropriar terras como pena por crimes ambientais. Bolsonaro afirmou que no governo dele isso não irá ocorrer. E a ideia está em estudo no Conselho da Amazônia, que é comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Eu vi essa matéria do Estadão de hoje, né? Ou é mais uma mentira, ou alguém deslumbrado do governo resolveu plantar essa notícia. A propriedade privada é sagrada, não existe nenhuma hipótese nesse sentido. E se alguém levantar isso aí, eu simplesmente demito do governo. A não ser que essa pessoa seja indemissível. Iria apresentar uma proposta para expropriar terras de quem, porventura, aí cometesse algum ilícito ambiental. Isso não existe. Ou alguém deslumbrado do governo, sem qualquer responsabilidade ou senso de democracia, né? Dizendo que uma proposta para expropriar a terra. Não existe. Isso por expropriação em países socialistas e comunistas. No meu governo, não. Os golpes contra idosos aumentaram durante o período de isolamento social. O levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos levou as instituições financeiras a reforçar as medidas de proteção. Bilhete premiado, links de sites falsos, tentativa de obter dados pessoais e senhas por telefone. As histórias de golpes financeiros são cada vez mais comuns, principalmente entre os idosos. Eles perguntam CPF, lógico, aí a gente desconfia e desliga, né? Então, não caí no golpe não, mas já tentaram muitas vezes. A dona Débora foi vítima de um dos golpes mais aplicados atualmente pelos criminosos, o do motoboy. A fraude começa com uma ligação de uma pessoa que se passa por funcionário do banco. Tinha uma suspeita de uma compra feita de R$ 2.800 e o banco desconfiou e estava ligando para confirmar ou não. Ela chegou a ligar para o banco para confirmar a movimentação suspeita, mas a chamada foi desviada para uma central falsa que solicitou a digitação da senha e o corte do cartão ao meio. Depois, foi oferecido o serviço de motoboy para a devolução do cartão. Só quando entrou em contato com a gerente é que a dona Débora percebeu que havia caído num golpe. Tinha uma pessoa fazendo uma compra de R$ 1.800 e não conseguiu realizar porque eu tinha bloqueado. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos indica que durante a quarentena, as tentativas de golpes financeiros contra idosos aumentaram 60%. A estatística levou a Febraban a reforçar medidas de proteção a partir do ano que vem. Entre elas, o bloqueio de transações e movimentações suspeitas. Em Minas Gerais, a Polícia Civil lançou a cartilha Golpe Só Se For Contra a Criminalidade. A publicação mostra as fraudes mais comuns e como evitá-las. É importante salientar também que o crime de estelionato
com a nova lei, passou a depender de representação. É importante que as pessoas procurem as delegacias de polícia, trazendo instrumentos e informações para que a Polícia Civil possa agir. Gabi, não é só contra idoso, não. Hoje um desses golpistas me ligou um pouquinho antes de começar o jornal, querendo fazer uma pesquisa para o Ministério da Saúde. Esse pessoal, ele rouba, ele quer invadir o seu WhatsApp, eles passam um código para invadir o seu WhatsApp. Toma cuidado com isso, não passa código nenhum pelo telefone. Aí eu perguntei para ele se ele era um hacker. Ele disse não, ele era um cidadão cansado de pagar impostos. A gente sabe como é, né? Aprendeu, né? Aprendi, nessa eu não caio, não. E agora vamos para a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, sexta-feira será com chuva em boa parte do Brasil e essa instabilidade deve durar até o fim de semana. No Sudeste deve chover forte no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. Ontem, a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção por causa da chuva e amanhã pode chover no período da tarde em algumas regiões e a temperatura mínima não passa dos 19 graus. No centro-oeste, os temporais continuam e só não chove no sul de Campo Grande. Na região norte, deve chover em toda a região, só que com mais força no Amazonas e também no Pará. Já no nordeste, o dia será abafado e em Salvador, a máxima pode chegar aos 32 graus. No sul do Brasil, chove no litoral do Paraná e de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os termômetros registram 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na nossa cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O setor de serviços apresentou a quarta alta seguida no mês de setembro, com um crescimento de 1,8%. Apesar dessa alta, no ano, o volume de serviços prestados acumula queda de 8,8%. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o auxílio emergencial poderá ser prorrogado caso o Brasil enfrente uma segunda onda da Covid-19. Mas veio uma segunda onda da calamidade. Ok, nós vamos decretar um estado de calamidade pública de novo e vamos nós de novo, com a experiência que temos agora, recalibrando os instrumentos, vamos ter que recriar. E, em vez de aumentarmos a dívida em 10% do PIB, como aumentamos esse ano, vamos aumentar, de repente, mais 4% do PIB o ano que vem, se for o caso, se houver essa segunda onda. Mas não é a nossa hipótese de trabalho. Fim do ano está chegando e os comerciantes querem recuperar o tempo e o dinheiro perdidos por causa da pandemia. O clima de Natal já está por toda parte na região da 25 de março, maior centro popular de compras do país. Por aqui, a ordem é respeitar as regras sanitárias e tentar recuperar os prejuízos provocados pelo coronavírus. Como sempre, procuramos, no caso, trazer todas as novidades para a época e principalmente preço, que é o grande atrativo, que é onde as pessoas, no caso, mais se procura. Na região aqui, é a variedade de produto e preço para a época típica do ano, né? Entre os consumidores, o clima ainda é de expectativa, depois de um ano muito difícil para todos. Eu acho que o espírito natalino ainda vai prevalecer entre as famílias. E não é só na região central que os comerciantes estão se preparando para a época mais esperada do ano. Este shopping aqui na zona leste de São Paulo decidiu se antecipar e inaugurou a decoração de Natal em outubro. Só que num ano de pandemia não vai dar para encontrar o Papai Noel andando por aqui. Pelo menos não de carne e osso. Para ver o Bom Velhinho, que se tornou virtual, tem que baixar um aplicativo e participar de um divertido joguinho. Aqui no nosso shopping, o Papai Noel vai ser uma caçada virtual dentro de um aplicativo. O cliente baixa esse aplicativo, é uma caçada divertida, lúdica, onde ele encontra alguns personagens amigos do Papai Noel e no final ele tem essa surpresa, tudo com realidade aumentada, e aí ele pode tirar essa foto animada com o Noel no final dessa jornada. Papai Noel virtual? A Ana Beatriz não aprovou a ideia. E aí, o que você achou da ideia? Não gostou? Não. Gostar a gente não gosta, né? Mas tem que ser assim.
porque para eles a diversão é ver o Papai Noel, né? Mesmo sem o Papai Noel, a decoração já atrai muita gente, principalmente crianças. Ele tá encantado, acabei de chegar. Tô encantado que ele tá fazendo escândalo aí pra ir lá. Gente. Leva o menino lá. Tá bom, tchau, tchau. Bom, vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 5.256.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 360 mil estão em acompanhamento e mais de 164 mil mortes foram provocadas pelo vírus. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch, o Histórias do Dia, que traz vídeos com conteúdo atual e de bastante interesse do internauta. Se você quiser ver, rever as reportagens do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. É só você acessar agora, é de graça, youtube.com/redetv. Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais e a gente espera você. Boa noite, até amanhã.